Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Anax Carneiro, cujo nome é Você Não Precisa Temer. Já aproveita e deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis 6, de 8 a 23. Bem, este texto foi escrito para o Manancial. O Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Bem, são gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. O texto não foi escrito por mim, vocês sabem, foi escrito pelo irmão Anax Carneiro. Eu não tenho nenhuma formação teológica, então eu falo do modo mais simples possível. Mas assim, eu creio que o Senhor está com a gente aqui nesse devocional e Ele tem coisas grandes para nos ensinar. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês o texto escrito pelo irmão Anax e conto para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, eu quero pedir que se vocês quiserem, se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem, que lógico, né? É sempre uma mensagem poderosa, especialmente hoje é uma mensagem sobre confiança e ausência de medo. Vamos orar? Ó Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Como é bom aprender de ti, Jesus. Que nós possamos ter isso em mente, que os nossos corações estejam dispostos a aprender. E que sempre que a gente aprende de ti, que a gente possa compartilhar. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, olha, a gente vai ler, como eu falei, né, o segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 8 até 23. Por isso que eu já pedi para você deixar aberto, porque são bastante versículos, né? E é um trecho que traz uma mensagem super, mega, hiper poderosa sobre confiança, sobre a ausência do medo. O contexto é que o rei da Síria, ele estava em guerra lá contra o pessoal de Israel e, ponto, Eliseu era um profeta de Deus e ele ia falando, né? Qual era o passo que o inimigo ia dar e aí os sírios estavam ficando muito bravos, né? Porque tudo que eles tinham planejado, o profeta Eliseu acabava falando. E aí, quando o exército sírio cercou a cidade para capturar Eliseu, o servo dele ficou, morrendo de medo, né? Mas Eliseu falou, fica tranquilão, porque mais gente tem com a gente do que com eles. Mas ele estava se referindo a quê? A forças espirituais. E aí ele orou e Deus abriu os olhos do servo e ele viu um exército celestial de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Qual é a mensagem central desse texto? É que a gente não precisa ficar com medo, porque Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras, Ele está com a gente. O que vemos com os olhos humanos pode nos assustar, mas tem uma realidade espiritual muito maior, que é a proteção divina. A confiança em Deus vai nos dar coragem diante das ameaças, inseguranças e batalhas da vida. Esse texto, então, vai lembrar a gente que o medo é super comum, é natural, lógico, né? Mas o medo não precisa dominar a gente. Longe disso. Assim como Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos dele, do servo, né? Para que ele também pudesse enxergar além das dificuldades, a gente também tem que pedir ao Senhor que nos abra os olhos para a gente perceber que a gente nunca está sozinho. Então, a pergunta que não quer calar é: em que área da sua vida você sente que precisa ouvir esse não temas hoje? Bom, vamos ler. Samuel. 2 Reis, do 6 até do 8. Vamos de novo. Segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler do 8 até o 23.
que é quando os exércitos dos sírios acabam sendo derrotados. Então vamos lá. O rei da Síria está em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou o recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e lhes perguntou. Isso aconteceu várias vezes. Qual de vocês está do lado do rei de Israel? E um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel de tudo que o Senhor fala e até mesmo do seu próprio quarto. Então o rei ordenou. Desculpem. Descubram onde ele está e eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim, ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse, vocês estão no caminho errado, essa cidade não é o que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que entraram na cidade, Eliseu orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. E quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu, devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a esses aqui e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Que coisa incrível, né? Bom, então o nosso texto chama-se Você Não Precisa Temer. E o versículo escolhido foi o 16, que diz assim, ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Ora, o rei da Síria, como eu acabei de falar agora há pouco, fez guerra, né, contra Israel para vencer os sírios. Então eles estavam a fim de derrotar Israel e armaram ali um cerco contra o profeta Eliseu, porque ele estava falando todos os planos dele, eles estavam com raiva. Então eles pensaram, a gente pega o profeta, Israel vai ficar sem saber o que nós vamos fazer. Mas aí o que aconteceu? O empregado do Eliseu ficou desesperado, falou, nossa, a gente vai morrer. E aí Eliseu falou, não, fica tranquilo, porque maiores são os que estão com a gente, porque Deus estava com eles, né? Então, diante de tal cenário, o companheiro do profeta ficou com medo. Mas aí o Eliseu entrou em ação, falou para ele não ter medo. E, logicamente, ele deve ter pensado, como que eu não vou ter medo, né? É impossível. Mas aí Eliseu explicou para ele. Mas nós temos Deus, né? Então,
O nosso pessoal é maior do que o pessoal que está ali para nos matar, né? Porque não tem nada e nem ninguém que possa ser contra Deus. E para provar isso, Eliseu pediu a Deus que o empregado dele pudesse ver, o servo dele pudesse ver, né, quem estava protegendo, quem estava os protegendo, né? Então Eliseu orou e não teve dúvida, né? Aí o rapaz pôde ver e ele viu a realidade. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os anjos já estavam ali para proteger o povo de Deus. E nós? Quantas vezes a gente também não pensa assim? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e tão pouco recurso. Eu tenho tantos problemas e tão poucas soluções. E aí a gente tem que se lembrar, né? Que nessas situações a Bíblia nos mostra, ela nos deixa bem claro que a resposta que o Senhor deu para Eliseu é a mesma resposta que ele dá para nós. Isso é, não tema, porque Deus está com você. Não tema, porque Deus está comigo. Eu não vou temer. E você também não deve temer. Por maior que seja o desafio, lembra do que o Senhor fez por Eliseu. Lembra do que o Senhor fez pelo povo de Israel. E principalmente lembra que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então sempre será maior os que estão conosco do que os que estarão contra nós. Confia nisso, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. O pavor é a percepção de um futuro em que Deus não está. Que fique claro, esse futuro não existe. Deus está sempre conosco. Glória a Deus por isso, né? É maravilhoso. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, para nós o abraço é muito simples, muito fácil de dar. E a gente não pode se negar a dar um abraço. Ó, lembra também que nós temos um versículo para decorar, 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, agora eu termino deixando aqui a frase do reverendo Augusto Nicodemos para que você fique bem atenta. Bem atento, se liga nisso. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.